Pessoal, esse aqui é o GPD Pocket, aquele mini notebook que eu fiz um unboxing aqui no meu canal alguns dias atrás. Vamos dar uma olhada então na resenha completa desse aparelho. A primeira coisa que você percebe quando você tira o GPD Pocket da caixa, eu mencionei... Eu acho que tô com a barba molhada. E eu mencionei isso no unboxing. A qualidade de produção desse aparelho é realmente fora de série. A aparência dele remete muito a um computador da Apple, porque ele é também feito de uma peça só de alumínio, como você vê aqui. Ele parece muito como se alguém tivesse pego um MacBook Pro e miniaturizado. Vamos dar uma olhada aqui nas entradas. Aqui nessa lateral você tem uma porta USB-C para carregar o aparelho. Você tem aqui uma entrada micro HDMI, ou saída na verdade eu deveria dizer, a entrada de fone de ouvido e uma porta USB aqui. Aqui na lateral você não tem nada, o que me decepciona um pouco porque eu queria que ele tivesse um leitor de cartão ou algo do tipo, mas eu entendo que quando a miniaturização chega nesse tamanho aqui, nesse ponto, cabe quase no bolso da camisa, cara. Olha isso, olha isso. Cabe no bolso da camisa, velho. Quando a miniaturização chega a esse ponto, eu entendo que fica difícil colocar mais coisas dentro da carcaça do aparelho, então é compreensível. Quando você abre a tela, você encontra aqui um painel de 1920 por 1200, então é a resolução mais alta do que 1080, e o aspecto aqui da tela é de 16 por 10, então ela é um pouquinho mais retangular do que o normal. Eu imagino que isso tenha sido feito para que o espaço aqui do teclado seja um pouco maior. Ainda falando do hardware do GPD Pocket, ele tem um processador Intel Atom, que é o caso com quase todos esses microcomputadores. Ele tem absurdos 8 GB de RAM, é possível, eu acho que eu mencionei isso no unboxing também, é possível que o computador em que você esteja assistindo esse vídeo não tenha 8 GB de RAM, então é uma opção até curiosa, que eles tenham colocado tanta RAM num aparelho tão pequeno. E ele tem 128 GB de armazenamento interno. Novamente, como não há entrada para cartão SD, não dá para você expandir essa memória tão facilmente. Você ainda pode usar pendrives e coisas do tipo, mas eu prefiro uma solução mais discreta, alguma coisa que entre aqui no aparelho e fique lá. Como você pode ver, ele não tem trackpad, ele tem aqui aquele pequeno mamilo, ou algumas pessoas diriam outra coisa aqui, que lembra muito os notebooks ThinkPad da IBM. Eu tô bem acostumado a usar isso, porque lá nos anos 90 não existia trackpad, os notebooks eram tudo isso aqui. O meu pai sempre teve computador, e na verdade era meio que bem no meio aqui Meu pai sempre trabalhou com tecnologia da informação, então eu era acostumado a usar o computador dele, então pra mim isso aqui é até um pouco natural. O mesmo, infelizmente, não pode ser dito do teclado, compreensivelmente, ele é um pouco pequeno, então você fazer aquele touch typing, ou seja, touch type seria digitar com a mão toda espalmada aqui no aparelho. A maioria das pessoas vai ter uma certa dificuldade, vai ter uma curva de aprendizado para fazer isso. Eu consigo já digitar nele, até bastante eficiente, mas mais talvez até do que o tamanho do teclado é a posição de algumas teclas. O Tab sendo aqui do lado do A é um pouco... acontecem alguns erros. Então, embora dê pra você acessar o Face, acessar o Zap Web, fazer, sei lá, dá pra trabalhar, dá pra ter uma certa produtividade nesse aparelho, você não vai querer escrever um livro nele. A forma que eu achei mais confortável de digitar seria digitar meio que como a gente fazia antigamente, com os indicadores batendo nas teclas em vez de espalmar a mão inteira no teclado. Digitando assim, só com os indicadores, eu percebi que tanto a minha velocidade quanto a minha precisão nesse teclado aumentaram dramaticamente. Sobre os joguinhos, muitas pessoas me perguntaram sobre os joguinhos. Novamente, como ele usa um processador Atom, você não vai estar jogando Witcher 3 ou coisa do tipo, mas para indies da Steam ele roda bem e ele tem Bluetooth, então você pode conectar controles nele e usá-lo como, por exemplo, uma máquina de emulação. Voltando aqui para a tela, ela é excelente, a resolução é bastante alta e o tamanho da tela é bem pequeno, então isso faz com que os pixels sejam tão compactos, sejam tão densos lá, que a imagem, a qualidade da imagem do painel do GPD Pocket é realmente fora de série. Eu sinceramente não lembro de ter usado um computador, um notebook, com a resolução tão alta, com a densidade de pixels tão alta. Bateria, ele tem uma bateria de 7000 mAh, isso é provavelmente próximo de 3 vezes a capacidade do seu celular, então ele realmente aguenta bem. O form factor desse aparelho, embora ele remeta muito aos netbooks de 5, 6 anos atrás, talvez mais até, ele claramente tem entranhas um pouco mais parrudas. Voltando à bateria, 7000 mAh, o fabricante diz que ele aguenta 12 horas de uso. Na minha experiência, dependendo do brilho, dependendo do que você esteja fazendo, se está usando Wi-Fi ou não, isso fica mais lá para os 8 para 9 horas, o que para um notebook ainda é bastante coisa. Lembrando que a bateria é nova, ela precisa pegar alguns ciclos de carga para que ela se calibre e comece a mostrar a duração real. Então eu não descarreguei a bateria dele tantas vezes assim, é possível que essa bateria não esteja plenamente calibrada ainda, então eu vou chutar que essa
realisticamente deve durar assim, umas 10 horas de uso. Uma coisa que eu achei um pouco problemática nesse aparelho é que frequentemente eu desligo, fecho a tela, eu levei ele pra uma festa de amigos que são tudo nerd, eles queriam ver como é que era o aparelho e tal, pediram pra eu levar, levei, usamos, fechei, joguei na minha mochila e esqueci o aparelho por uns 3, 4 dias eu acho. Quando eu fui usá-lo novamente, a bateria tinha descarregado completamente, isso já aconteceu em outras ocasiões também, depois de deixar eles uns 3, 4 dias na mochila mais ou menos, a bateria tá completamente descarregada. Eu percebi que isso é porque a configuração padrão dele de quando você fecha a tampa é entrar no modo Sleep, o que faz o aparelho voltar à atividade assim que você liga a tela, só que ele tá consumindo um pouco de energia constantemente, e isso vai fazer com que o aparelho morra, o notebook vai descarregar completamente se você esquecê-lo por alguns dias. Eu tentei entrar nas configurações do Windows para mudar isso para Hibernate, que é uma configuração que segura um pouco mais de bateria nesses longos períodos de inatividade. O problema é que aparentemente a GPD desativou a função de Hibernate nas configurações do Windows. Dá para reativar, você tem que fuçar um pouquinho, eu vou deixar um link aqui embaixo que explica como reativar o modo Hibernate, mas eu suspeito que eles fizeram isso porque deve ter alguma coisa em relação do hardware, eu não sei o que tem alguma coisa nesse aparelho que provavelmente deve fazer ele não funcionar tão bem com o modo Hibernate, então tem isso. De forma geral, embora eu adoro esse aparelho, eu já deixei isso claro em muitos momentos, eu sou completamente fissurado em aparelhos portáteis. Um computador que você bota no bolso, que é desse tamaninho, que tem Windows, a experiência completa do Windows, que é tão bonito assim, que remete tanto a um aparelho bem premium como um MacBook, é algo que eu fiquei apaixonado por esse aparelho, a primeira vez que eu vi ele lá na campanha de crowdfunding da GPD. Apesar disso, ele é um pouco complicado de recomendar, não é como, por exemplo, o GPD XD, que eu realmente recomendo pra todo mundo. Ele não é o aparelho mais barato do mundo, creio eu que nesse exato momento ele tá aqui por $550, como eu sempre falo. A Gearbest tem vários descontos e promoções e coisas do tipo, então fica difícil eu jogar um número aqui, porque você vai clicar aí meses depois e provavelmente o valor não é o mesmo, mas é mais ou menos por isso, $550 mais ou menos, então não é um aparelho barato. E esse teclado tão pequeno vai limitar um pouco quanta produtividade você vai conseguir fazer nesse aparelho. Apesar disso, eu sou um fã grande dessa empresa, eu quero ver mais aparelhos assim, então eu vou dizer que se você consegue se acostumar a um teclado assim pequeno, se você já teve um netbook e você não acha ruim esses teclados menores, eu vou dizer que o GPD XD é talvez o melhor aparelho nessa categoria, em relação ao que eles colocaram dentro do aparelho e também a apresentação, o form factor, ele pelo lado de fora. Você não vai encontrar um aparelho, um computador portátil tão bonito, com a tela tão boa, com um hardware tão bom quanto do GPD Pocket. E a Gearbest pediu para eu avisar para vocês que se vocês comprarem o GPD Pocket no meu link, eles vão incluir junto no pacote um case para você colocar o seu aparelho, para ele não riscar aqui todo, e um adaptador que entra aqui na USB-C, que dá várias entradas, vários ports diferentes pro seu GPD Pocket, para você não ficar só com essas saídas aqui. Então fica ainda mais bacana. Como sempre, o link para comprar o aparelho tá aqui na descrição. Como sempre, um grande abraço pro pessoal da Gearbest por enviar mais esse aparelho sensacional, e muito obrigado a galera que assiste, que acompanha as resenhas, que compra através dos links que eu coloco aí das resenhas, porque isso ajuda o canal de uma forma que você não pode nem imaginar. E é isso aí, gente. Até a próxima.